Vamos lá, então. Nossa, semana 15, aula de aves, né? Na semana passada trabalhamos répteis, então quase terminando aqui a parte da zoologia. Então vamos trabalhar aves, mamíferos na sequência, e aí na sequência terminamos a zoologia. Eu ainda quero estudar aquelas partes das verminoses que nós deixamos para o final agora, tá? Então vamos, um filo, né, dos cordados, classe das aves, e quando a gente fala de aves, a gente está falando de vertebrados voadores. Então vamos ver o que esses animais, esses cordados, essas aves, né? Então, quando a gente fala de classificação, é importante você ter noção, né? Quando eu falo ave, eu estou falando do quê? Da classe, né? Então você tem lá reino Animalia, filo Chordata, classe das aves, tá? Eu vou apresentar algumas imagens aqui, só para a gente sintonizar, né, de quais animais a gente está falando. Então, temos aí vários, né, representantes aí das aves. Lembrando que o pinguim também é uma ave, né? Não esquece isso. Pinguim também é uma ave. Lógico que vai ter algumas características aí, né, de acordo com a sua adaptação do local que ele vive, né? Aí em calota polar. Então, vamos lá. Características gerais. As aves apresentam pele seca, queratinizada, excretam ácido úrico e trazem como novidade, gente, essa é a maior novidade nesse primeiro momento aqui, é a questão da homeotermia. Peixes, anfíbios e répteis eram animais ectotérmicos, animais que não controlavam a sua temperatura. A partir de agora, nós temos animais homeotérmicos ou endotérmicos. Aves e mamíferos são animais que controlam a temperatura. Isso tem vantagem? Tem, né? Por quê? Porque tem a possibilidade de explorar melhor os ambientes. Mas tem um custo metabólico. Manter a temperatura exige comer mais, né? E pensando isso na natureza, às vezes não é fácil encontrar comida. Então, manter a temperatura, pelo fato de ter um custo metabólico, isso tem que colocar na balança, né? Diferente de um réptil, que não precisa comer o tempo todo, já que ele não controla a temperatura. Um peixe que não controla a temperatura, ou seja, esse gasto metabólico o animal não tem, né? Então, vamos associar agora uma característica importante. As penas, elas vão aparecer agora aqui nas aves, e as penas a gente relaciona elas com função tanto para uma aerodinâmica, na questão do voo, quanto na questão da homeotermia. Veja, os mamíferos apresentam pelos. Ou se você comparar com a sua roupa, por exemplo, a sua camiseta, minha camiseta aqui, né? Se eu for ver logo abaixo da minha camiseta aqui, a gente acaba retendo um pouquinho de ar, né? E o ar é um bom isolante térmico. Então, logo abaixo das penas, as aves elas armazenam ar, tem uma circulação de ar. E o ar é um bom isolante térmico. Então, manter esse ar abaixo das penas, gente, circulando ali, isso ajuda a manter a temperatura. Isso tem ali, né, a sua função de um colchão de ar. Qual é o problema quando uma ave mergulha numa água contaminada com petróleo? É porque as aves elas têm as suas penas impermeáveis com um lipídio, com uma cera, né? Ali na sua glândula uropigiana, glândula uropigial, as aves produzem um lipídio, produzem uma cera que elas impermeabilizam suas penas. Quando você vê um passarinho voando na chuva, tá tudo bem, por quê? Porque ele tá com as penas impermeáveis. Quando você vê uma gaivota mergulhando, tá tudo bem, por quê? Porque ela tá com as penas impermeáveis, então ela mergulha e sai seca. Agora, quando você vê aquelas aves que mergulham num oceano e tem contato com o oceano poluído pelo petróleo, o que acontece? O petróleo é apolar. O lipídio, a cera presente na pena das aves, também é apolar, igual dissolve igual. Essas aves se encharcam de óleo.
E ao se encharcar de óleo, elas perdem essa característica de armazenar o ar embaixo das penas. E aí a sua homeotermia fica comprometida e elas morrem por hipotermia. Olha só, né? Ah, por que a ave morre, professor, quando tem derramamento de petróleo e as aves aquáticas morrem? Porque, gente, igual dissolve igual, semelhante dissolve semelhante. A polar do petróleo com a polar da cera presente nas penas das aves, elas encharcam de óleo, né? E aí perdem esse colchão de ar. Então, penas têm relação tanto com a manutenção da homeotermia, ajudam, né? Quanto na questão da questão aerodinâmica. O que eles vão cobrar de vocês é o que possibilita o voo. Ah, ter asa é importante para voar, professor. É, ter asa é importante. O que mais possibilita o voo? As penas. Você falou que penas tem a questão aerodinâmica. Beleza. Ossos pneumáticos também, gente. Isso aqui é muito importante. O que são ossos pneumáticos? São ossos leves e cheios de ar. São ossos ocos, leves e cheios de ar. Se a ave voa, ela tem que reduzir peso, né? Então, ter um osso mais leve, um sistema esquelético mais leve, é importante, tá? Esses ossos ocos, leves e cheios de ar, eles são chamados de ossos pneumáticos. Leves e cheios de ar, reduzem o peso da ave durante o voo, tá? Tudo que ela puder economizar de peso, ela vai economizar. Aqui, eu vou classificar agora as aves que voam, que são as carinatas, e as aves que não voam, que são as ratitas. As ratitas apresentam asas atrofiadas ou ausentes e o externo sem quilha. O externo é esse osso aqui, que une as nossas costelas, né? E ele é um osso bem desenvolvido nas aves carinatas, né? A gente chama de carena ou quilha. É só você lembrar da prancha de surf, que tem aquelas quilhas, né? Quilha significa um desenvolvimento, uma protuberância. Então, essa carena ou quilha desenvolvida faz com que a ave possa ter um peitoral musculoso, né? Para poder dar conta de movimentar as penas, as asas, né? Ali para poder voar. Então, carinatas apresentam asas bem desenvolvidas e externo com quilha. Ordem das aves. Isso aqui é só curiosidade, não precisa decorar isso aqui, tá, gente? Isso aqui é para quem quer ser especialista em ave. Imagina você ter que decorar 28 ordens. Vou ser bem sincero, nem eu sei decor todas. Se eu for citar aqui, pode ser que eu esqueça alguma de cabeça, né? Por quê? Porque não precisa. A não ser que você queira ser especialista em aves, você queira ser um ornitólogo. Eu não sou um ornitólogo, né? Tenho amigos ornitólogos. Então, quem é ornitólogo... ainda dá para a gente desafiar se todos os ornitólogos sabem, né? Deve saber a maioria, pelo menos. Porque às vezes o ornitólogo ele é especialista em papagaios, né? Então o cara se especializou naquilo, ele não sabe as outras ordens. Então não perca tempo, isso aqui é só curiosidade. Mas se tem aqui ordem ciconiforme, que é da garça branca grande, passeriforme, que é do bem-te-vi, apodiformes, que é do beija-flor rubi, Pistatiformes, arara vermelha, Falconiformes, que é do gavião carrapateiro, Reiformes, da ema, Anseriformes, pato do mato, Columbiformes, do pombo, Galiformes, do pavão, Estrigiformes, da coruja buraqueira. Essa coruja buraqueira, para quem gosta aí do litoral, né, ali a Ilha do Mel, é fácil da gente visualizar. Eu tenho uma foto. Não abracei uma coruja dessa, mas consegui tirar uma foto quando eu fui na última vez ali para a Ilha do Mel. Até foi uma visita que eu fiz com os meus alunos de um cursinho lá do litoral, ali do Leão 13, a gente conseguiu visualizar uma coruja dessa aqui. Não incomodamos ela, estava meio distante, né? Mas com a aproximação ali do zoom do celular, a gente conseguiu tirar uma foto dela bem legal. Características gerais. As aves são bípedes e a forma dos pés está diretamente relacionado com o modo de vida de cada ave. Também não é algo assim muito importante, né? Você saber isso, mas tá aqui.
Os pés têm diversas funções: caminhar, correr, nadar, segurar presas, etc. As aves, assim como os mamíferos, conseguem regular a sua temperatura independente do ambiente. Por isso são chamados de homeotermos, aquilo que eu já tinha comentado lá no primeiro slide. Agora, isso aqui dá uma questão de vestibular, gente. Eles podem perguntar até numa segunda fase. Se cair uma questão de ave, com certeza isso aqui é um tema, né, com grande chance de ser cobrado. O que possibilitou o voo? Olha aqui o externo com quilha, gente. O externo bem desenvolvido aqui, ó, tá? Então você tem ali as asas e penas, ossos pneumáticos, quilha no externo, o corpo aerodinâmico, ausência de bexiga urinária. Sim, aves não armazenam xixi. Isso reduz peso. Intestino grosso curto, elas não armazenam fezes. Músculos peitorais desenvolvidos. Ossos ocos, né? Então tem ali os ossos pneumáticos. E a glândula uropigial, aqui não tem uma relação diretamente com o voo, né, galera? Mas eu gostaria que vocês observassem onde fica essa glândula. Nossa, professora, ela fica na cauda. Sim, ela fica perto da cloaca, perto do ânus da ave. Não é à toa que o radical uro significa cauda, pígio significa ânus. Então, uropígio, cauda ânus, né? É uma glândula que fica perto do ânus, perto da cauda, por isso uropigiana, uropigial, tá? Revestimento e proteção. Então aqui, galera, se for para decorar alguma coisa, é isso aqui. O que possibilita o voo? Tá aqui, tá? Isso é importante. Agora a gente vai para o complemento. As aves são os únicos animais que apresentam penas, estruturas leves e flexíveis formadas por queratina. Detalhe, né? Você que gosta de dinossauro vai dizer, puxa vida, professor, elas não são os únicos animais que apresentam penas. Eu estudei lá que existiram no passado dinossauros que já tinham penas. Verdade. Eram dinossauros avianos, inclusive eram os ancestrais das aves, né? Então, o que a gente tem de maior parentesco hoje com o Tiranossauro Rex é o pombo, é o galo, né? A galinha. Geneticamente são os animais mais próximos aí do Tiranossauro Rex. Por quê? Porque são derivados de dinossauros avianos, né? Dinossauros avianos eram parentes do Tiranossauro Rex. Então você tem aí possibilidade de encontrar penas e até uma homeotermia incompleta em alguns grupos de répteis, né? Como répteis avianos. Aqui ele mostra a quilha eucarena com a musculatura bem desenvolvida, olha o peitoral, né, da ave. Ali os músculos peitorais. E as aves possuem uma única glândula, a glândula uropigial, também denominada de uropigiana. Isso aqui é um algo a mais, tá, gente? Mais curiosidade do que você tenha que decorar isso daqui. Professor, quais são as partes de uma pena? A pena tem o cabinho principal, que é chamado de cálamo. Aí tem rax, né, que vai ser ali a sequência do cálamo, onde tem a ramificação das barbas, né? Então, o cálamo é a parte lisa. O cabinho onde tem a ramificação das barbas, eu chamo de rax, né? E cada barba dessa daqui, eu vou chamar de barba, né? O cada pelinho desse aqui eu vou chamar de barba. E aí, essa barba é subdividida, né, em bárbulas. Mas isso aqui, como eu disse, não vai ter uma questão que vai te cobrar isso aqui mais para a gente se cercar de informações e também um pouco de curiosidade. E a pena, a gente sabe que ela ajuda na questão da homeotermia aí. A perda de calor é controlada pela espessura da camada de penas. Isso aqui é importante, né? Relacionar pena com homeotermia, relacionar pena com voo. Aí sim é importante. Ela diminui a perda de calor, né? A perda de calor é controlada pela espessura da camada de penas. Como que as aves se alimentam? Geralmente o tamanho e o formato do bico estão adaptados ao hábito alimentar das aves. Então, dependendo do que ela come, né, elas não têm dente. Então, depende muito do formato do bico. As aves não possuem dentes, o que contribui para a redução do peso também. Então, dependendo do formato do bico, né, um bico curvado, um bico comprido,
né? Um bico pontiagudo, um bico que tem capacidade de martelar ali, né? Do pica-pau, tal. Você tem aí o quê? Você tem uma entrega do que ele come, né? Ele é carnívoro, ele é herbívoro, né? Se alimenta de néctar, se alimenta de insetos, dependendo do que ele come, o formato do bico se faz necessário. Agora eu vou falar um pouquinho do sistema digestório. Não tem dente, então tem bico. Aí vem aqui para o papo, olha só o papo. Qual que é a função do papo? Armazenar e amolecer o alimento. A ave-mãe alimenta seus filhotes assim. Ela armazena o alimento no papo, volta lá para o ninho e ela regurgita o alimento na boca dos filhotes. Não fica com nojo porque isso não é vômito, tá, gente? Não está vindo do estômago, está vindo do papo. Então a mãe regurgita, não é vômito, é regurgitação. A ave-mãe regurgita o alimento na boca dos seus filhotes quando ela traz esse alimento para o ninho, tá? Aí tem o esôfago, aí vem então o papo, e aí vai ter a parte dos estômagos. As aves têm 2 estômagos, tá, gente? Ela tem, deixa eu voltar aqui, ela tem um estômago chamado de proventrículo, que é o estômago químico, e ela tem o estômago mecânico, que é a moela. Então, proventrículo é o estômago químico, onde tem enzimas digestivas, e a moela é o estômago mecânico. Essa moela ela faz um movimento tipo de peristaltismo, de batedeira, né? Por isso mecânico. E as aves, às vezes, acabam ingerindo pedras que acumulam aqui na moela e ajuda a triturar o alimento. Então, aquela ave que come pedrinha não está louca, né? A pedrinha vai fazer uma função que, né, vai substituir o dente da ave, só que lá na moela, né? Ela não tem dente para triturar aqui, mas ela tritura esse alimento lá na moela, que é um estômago mecânico. Então, veja, tem fígado, tem pâncreas, tem intestino, né? Tem a glândula uropigial ali, tal, né? Ou uropigiana. E para a gente terminar, a parte mais importante, junto com a homeotermia, com a especialização do voo, é a questão da respiração das aves. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. As aves, além do pulmão, elas têm sacos aéreos. Então, vai ter aqui os 2 pulmões, e veja que apresenta aqui sacos aéreos que estão aqui em verde, gente. Qual a vantagem? A vantagem de ter saco aéreo é a seguinte: quando o ar entra e abastece os pulmões de oxigênio, ele também abastece os sacos aéreos de oxigênio. Tá? Então, o ar carregado de oxigênio entra, abastece os pulmões, abastece os sacos aéreos. Na expiração, quando esse ar sai, o que acontece? Os sacos aéreos abastecem os pulmões de oxigênio. Então, a ave ela tem uma super vantagem aqui. Ela mantém o oxigênio o tempo todo dentro dos pulmões, tanto na entrada quanto na saída. Porque quando o ar sai dos pulmões, os sacos aéreos abastecem os pulmões de oxigênio. Né? Então, eles trazem, né, eles aumentam a renovação de ar nos pulmões e também contribuem para a perda de calor, né, já que o ar acumulado dentro dos sacos aéreos é um bom isolante térmico. E aqui nessa região fica um órgão chamado siringe, que é o órgão do canto da ave. Ah, e como que um passarinho consegue cantar, professor? Tem cordas como que a gente chama, né? Cordas que vibram ali? Não, né? Não é igual ao nosso caso, né? De você ter cordas que vibram. Você vai ter aqui um órgão do canto chamado siringe. Então, esse órgão do canto é chamado de siringe. É tipo uma corda vocal, Giovanni? É tipo uma corda vocal que vibra. Mas aqui, nesse caso, né, o nome é siringe, órgão do canto. Aquele algo a mais, para a gente finalizar. Encéfalo bastante desenvolvido, principalmente o cerebelo, porque para voar precisa equilíbrio. E quando você estuda lá a parte do sistema nervoso, o cerebelo é uma estrutura que controla o equilíbrio, né? Então, as aves apresentam um cerebelo bem desenvolvido, elas têm uma visão e audição bastante desenvolvido, e elas vão apresentar essa membrana nictitante nos olhos. Nós não temos isso, né? Se você olhar no cantinho do teu olho ali, tem um resquício dessa membrana
nictitante, mas as aves possuem essa membrana. Olha aqui, ó. Aqui você vê, né, a membrana nictitante retraída, aqui a membrana nictitante tampando o olho, ó. Ela consegue enxergar, professor? Continua enxergando. Só que é tipo uma viseira, né? Aquela viseira de capacete. Protege ali quando ela está voando, por exemplo, ou está mergulhando, alguma coisa assim, ela aciona essa membrana nictitante, tá? Então tem ali uma função protetora. Reprodução nas aves. As aves são sexos separados, a fecundação é interna. As aves são todas ovíparas. Várias espécies vão apresentar comportamento sexual muito elaborado, geralmente é o macho que vai chamar a atenção da fêmea, né? E apresentam alta competição, gente, de machos por fêmeas, de machos e fêmeas disputando território, conquistas por fêmeas, né? Onde esses machos dançam, se exibem, cantam, né? Tudo para chamar a atenção das fêmeas. E aqui, para a gente terminar, os rins são os órgãos filtradores e excretores, pois não há bexiga urinária nas aves, elas não armazenam xixi, pois seria desvantajoso para o animal voar e armazenar líquido. Sua urina é esbranquiçada com pouca água e lançada diretamente na cloaca. Olha essa imagem aqui, né? A cloaca está aqui, aqui tem a glândula adrenal, tá? Aqui tem o ovário, né? Então aqui o ovário vai produzir ali os óvulos. Aí esses óvulos, se eles não são fecundados, ele sai o ovinho lá, que é o ovo que a gente come, né? Se esse ovo é fecundado ou é galado, aí vai nascer um pintinho, né? O ovo que a gente come é um ovo não fecundado, é um ovo não galado. Então, botou o óvulo ali, né? Se esse ovo, aqui é a glândula da casca, ganhou a casca e vem, né? E sai o ovo sem fecundação, esse ovo não tem um pintinho dentro, né? É um ovo não fecundado, um ovo não galado. Maravilha, gente. Então, terminamos aí a semana 15. Até o final dessa semana, vocês vão receber a lista da semana 15 e vão receber o simulado discursivo e o simulado objetivo, tá bom? Contem comigo, qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Não esqueçam, tá? Vocês, a inscrição da Federal foi adiada até o dia 20. Então, até o dia 20, mas do Enem ainda é sexta-feira agora, tá? Pode perguntar, Rafael. Eu apertei sem querer, mas eu ia perguntar justamente sobre o sistema circulatório.